Boa noite a todos e todas. Que as bênçãos de Jesus se façam presentes em nossas vidas. Que na noite de hoje nós possamos fazer essa live com muita paz, com muita tranquilidade, sentindo a presença dos amigos espirituais em nossas casas. Nós vamos iniciar a nossa live com uma prece. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus. Eu costumo falar sempre, semelhante a que os Espíritos nos ensinam, a fórmula nada vale, o pensamento é tudo. Orai conforme vossas convicções, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não ditas do coração. A espiritualidade nos ensina que no momento da prece, o fator fundamental é o sentimento que emana de nossas vidas. Eu estou vendo uma boa noite aqui do George. Boa noite, George. E aí nós temos muito que agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Então vamos iniciar com uma prece e nós vamos agradecer muito nessa prece em homenagem a Francisco de Assis. Porque ontem, 3 de outubro, foi aniversário de reencarnação de Allan Kardec. 3 de outubro de 1804, ele se fez presente em nossas vidas e se faz até hoje, através de suas mensagens, o nosso missionário. E hoje, Francisco de Assis, esse espírito iluminado que, segundo a espiritualidade, depois de Jesus e Nossa Senhora, a mãe de todos nós, Francisco é o espírito mais iluminado e evoluído que pisou nesse planeta, depois de Jesus e Maria. Então nós temos muito que agradecer à espiritualidade, porque nos tem enviado esses missionários. E nós, ainda com tantas dificuldades, com tantas limitações, até hoje, nós aprendemos a passos lentos, mas trabalhando, aprendendo e escalando essa escada da vida. Então eu estou fazendo aqui, aproveitando que o pessoal está começando a entrar, Inês, Claudeci, todo mundo está começando a entrar agora. Então vamos dar início à nossa prece com as bênçãos de Jesus. Querido Mestre, amigo de todas as horas, te agradecemos pelas nossas dificuldades, pelo nosso processo de aprendizagem e te agradecemos demais pelos missionários que aportaram nesse planeta a nos ensinar através das próprias vidas, espíritos iluminados que não viveram para si, mas para nós. Muito obrigado, Jesus, por todos esses amigos queridos que nos acompanham até hoje, pela presença nas nossas casas, nas casas de cada um de nós nesse momento, dos amigos espirituais, do União Espírita, o Caminho da Luz, que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. E aí eu estou vendo aqui a Alice entrando. Muitas pessoas eu estava de olhos fechados quando foram entrando, e no transcorrer do nosso tema, nós vamos agradecendo pela presença amiga. E eu costumo sempre falar, porque isso é uma inspiração e uma orientação espiritual, que todas as vezes nessas lives, as equipes espirituais se desdobram para estarem presentes em nossas casas. Eu gostaria que vocês mandassem um feedback do sentimento que envolve cada um de vocês nas casas na noite de hoje. E eu falo assim porque eu estou me sentindo muito, muito envolvido, muito inspirado, porque agora à tarde houve um imprevisto com o nosso irmão Alisson lá do Jefa. Um imprevisto assim, trânsito. Ele estava vindo de uma cidade e ficou no trânsito por conta do engarrafamento. E aí eu fui convidado para substituí-lo na reunião de hoje do Jefa. Então, Dona Sônia ligou às 16h35, a reunião às 17 horas. Então, eu tinha 25 minutos para tomar um banho e chegar no Jefa. Eu moro bem pertinho do Jefa. Então, eu só fiz me molhar, tomei um banho, corri para o Jefa, mas o Rosângela me deixou lá. E no caminho eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque faz 15 dias que eu estive no Jefa. Faz 15 dias que eu fiz uma palestra no Jefa. 15 dias não. Domingo agora foi na Uniluz, no outro domingo foi no Jefa, no domingo anterior. Então eu não queria repetir o tema, né? E lá na última vez que eu estive no Jefa, eu falei de Francisco, falei de Franciscano Xavier, falei até do Papa Francisco.
dos franciscos. E eu disse, meu Deus, eu não vou repetir o tema. Mas vocês acreditam? Vocês acreditam? Oi, Norma, estou vendo aqui você chegando também. Vocês acreditam que a inspiração chegou? A inspiração chegou e chegou de uma... Eu senti a presença dos espíritos, eu disse assim, meu Deus do céu, no final da reunião, eu agradeci, Mário, meu irmão Mário, estou vendo você chegando também. No final da reunião, eu agradeci a Deus, porque foi um presente para mim. Um presente porque lá na tribuna estava do meu lado Dona Sônia, a dirigente da casa, e eu percebi que ela fez uma prece com muito sentimento, convidando a espiritualidade. Hoje era o dia de Francisco, a casa é Grupo Espírita Francisco de Assis, e eu senti uma presença espiritual, assim, algo que não tem preço. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente, alguns anos atrás, tinha um comercial do Mastercard. E o comercial era assim, chegava alguém em casa com um presente para dar a alguém da família. E vamos dizer assim, aí levava um presente, uma bola para a criança, aí dizia assim, bola com Mastercard, R$ 15. Caixa de chocolate com Mastercard, R$ 20. Uma joia para a esposa com Mastercard, X reais. Um presente para o esposo com Mastercard, X reais. Aí depois falava, o sorriso de uma criança que recebeu uma bola não tem preço. O chocolate, o sorriso de uma criança que recebeu uma caixa de chocolate não tem preço. Seu Claudivando, Narcisi, estou vendo aqui também chegando. Que saudade de vocês, de todos vocês. Maria José, saudade de todos vocês. E aí no comercial que falava que o sorriso das pessoas é impagável. A felicidade não tem preço. Nós estamos vivendo um momento, Janete, minha irmã, que Jesus ilumine. O momento que nós estamos vivendo, Luiz Cláudio, o momento que nós estamos vivendo é um momento de muito processo de aprendizagem espiritual. Eu acredito muito na espiritualidade. Eu quero dizer a vocês, e eu quero falar isso com muito coração, porque quando nós falamos com o coração, com o sentimento, a gente não se intimida, a gente fala o que sente, a gente fala o que acredita. E os sinais que a espiritualidade nos manda são sinais de muita perspectiva boa no futuro. Não se inquiete com as notícias, com as dificuldades. Hoje o nosso tema é uma frase de Meimei. Deus encontra estradas onde o mundo não tem caminhos. Então Deus abre estrada na sua vida quando o mundo não tem caminhos para lhe oferecer. É uma frase de Meimei que nos traz mensagens belíssimas através da psicografia de Janete. Janete está chegando também. Janete, Madison. Jesus nos envia situações para a nossa aprendizagem espiritual. Então, nesse momento de pandemia, graças a Deus, numa fase um pouco mais amena da pandemia, mas o que eu quero dizer a vocês é que existem muitas perspectivas futuras. Francisco de Assis nunca foi tão importante como hoje, porque Francisco representa a natureza, a preservação ambiental, como uma forma de preservar a vida na Terra. Francisco enxergava o Sol e a Lua, o Sol era irmão, a Lua era irmã. É linda a mensagem de Francisco, porque Francisco é um espírito de uma luz que veio iluminar esse planeta. Você imagina eu falando de Francisco para vocês. E olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que muitos espíritas, muitos cristãos não sabem. No início do trabalho missionário de Francisco, muitas mães se inquietavam com Francisco. Se inquietavam porque seus filhos iam ver Francisco e não queriam mais voltar para casa. Michele, um abraço, Michele, Mary Souza. E muitos, eles iam ver Francisco e não queriam mais voltar, porque imagina você, se você está passando por dificuldade na sua vida, por uma angústia, uma depressão, uma síndrome do pânico, ou um vazio existencial, porque muitas pessoas sentem esse vazio na alma. O que nós temos a oferecer para quem sente esse vazio na alma, que muitas vezes conversa conosco, é as perspectivas de um evangelho que até então nós não havíamos enxergado, porque o Espiritismo é como se ele trouxesse um farol sobre esse evangelho.
Sem a perspectiva espírita, tem muitas passagens do Evangelho que nós não compreendemos. Mas sob a perspectiva espírita, você percebe como Jesus, à luz desse Espírito, que encarnou entre nós, que se fez carne para viver entre nós, para nos ensinar mensagens de vida eterna, e que ele precisou simplificar essa mensagem para que nós pudéssemos entender. Porque os espíritos iluminados, eles não nos humilham. Eles se apagam um pouco, sem perder o seu brilho, porque o brilho desses espíritos, ele nos cega. Semelhante a Saulo de Tarso, a caminho da estrada de Damasco, quando Saulo vê Jesus, Saulo ficou sem enxergar. Ficou sem enxergar 3 dias, que foram os dias que ele mais enxergou na vida dele. Porque ele passou a enxergar-se por dentro, enxergar-se na alma. Então, Jesus, quando esteve entre nós, nos trouxe toda essa luz. E seus missionários, Francisco é um deles. Francisco de Assis. Então, quando nós vamos estudando Francisco, ele conversava com o sol, conversava com a lua, conversava com as formigas. Francisco conversava com os pássaros, conversava com as formigas, com a barata, com o besouro. Francisco era lindo demais, porque a alma de Francisco não tinha preço. Você imagina ele olhar para o sol e dizer que é meu irmão, olhar para a lua e dizer que é minha irmã, ele olhar para o planeta e falar o planeta tem vida. E hoje a ciência, os pesquisadores tratam o universo como vida, e todo o planeta ele vive. Existe vida em toda parte. O planeta é um ser vivo. Nós estamos inseridos nesse processo do planeta. Mas, José, o planeta, que espécie de ser vivo é esse? É um ser vivo diferente do que nós conhecemos por conta dos nossos sentidos limitados. Francisco já enxergava isso. Francisco enxergava que nós somos profundamente necessitados da natureza. Nós precisamos aprender a amar e a respeitar a natureza. Até quando você precisa se defender da natureza. Uma conhecida minha, um conhecido meu, inclusive, ele me falou uma vez de uma barata. Né? Muitas pessoas não gostam de barata, ninguém deve gostar de barata, claro. As baratas transmitem doenças, mas a barata é filha de Deus. O rato que incomoda as nossas casas também é criação de Deus, tudo é criação de Deus. E aí um dia eu estava conversando com um amigo, ele apareceu uma barata na parede, ele pegou uma sandália, um chinelo, e ele bateu na barata com tanta força. Ele bateu na barata com tanta força que eu disse, meu amigo, para que isso tudo? E ele disse, mas você quer o quê? Que eu crie a barata? Eu disse, não. Ninguém vai criar uma barata em casa. Mas nós não precisamos colocar ódio para matar uma barata. Você pode matar a barata, você pode se livrar da barata, mas você não precisa colocar ódio no sentimento do seu coração com o ser que é criação de Deus, porque tudo é criação de Deus. O rato, o sapo, tudo é criação de Deus. Nós precisamos ter um respeito muito grande. Dizem que Chico Xavier conversava com as formigas também. E um dia ele estava cuidando do jardim e várias formigas estavam lá. Ele disse às formigas, olha, eu vou ter que colocar um defensivo aqui, um agrotóxico, para vocês não acabarem com as rosas. E aí eu vou dizer a vocês, por favor, vão embora. E isso é sério, o Chico passou uma semana explicando às formigas que ele precisava que elas saíssem dali. E vocês acreditam que no final de vários dias, no prazo que deu o Chico, pouquíssimas formigas ficaram. E aí o Chico disse, olha, eu não posso fazer nada porque eu não posso deixar que as plantas morram. Mas nós vamos percebendo a grandeza dessas almas, a compreensão que eles tinham da vida. É essa compreensão que nós precisamos perceber e envolver nossas vidas. Eu estava no Jefa, e aí hoje era o dia de Francisco, e havia uma comemoração. E como nós estamos precisando desse espírito em nossas vidas? Porque é a simbologia da humildade, da fraternidade. Rosângela sempre me lembra uma passagem que está lá no filme Irmão Sol, Irmã Lua. Quem assistiu Irmão Sol, Irmã Lua, avise aqui, mande um símbolozinho falando que assistiu Irmão Sol, Irmã Lua. E tem uma passagem que é muito marcante nesse filme, que é uma obra-prima de Franco Zeffirelli. Quem não assistiu, por favor, assista, é lindo. E nesse filme tem um momento em que Francisco está na igrejinha,
na igrejinha, construindo pedacinho por pedacinho. E é engraçado que o Papa da época, ele tinha sonhado em que um mendigo sustentava a igreja. Um mendigo dava sustentação à igreja na época. Porque Francisco veio, o Espiritismo Consolador prometido por Jesus, tal qual lá em João Evangelista, capítulo 14, versos 16 a 18. E Claudeci está falando aqui, ó, minha neta de 5 anos disse para não matar. Concordo com ela, Claudeci. É o último caso. Nós precisamos entender, até quando é necessário fazer isso, fazer uma prece, pedir perdão à natureza. Mas muitas vezes nós precisamos agir, mas nós não podemos colocar sentimento de ódio, de violência. E eu vejo às vezes pessoas que matam animais, cachorro, gato, por maldade, né? Se divertem fazendo isso. É preciso ter muita compaixão dessas pessoas, porque o resgate é muito difícil. Esses seres que vivem para brilhantar nossas vidas, que doam a sua carne, né? Os animais doam a sua carne, muitos doam sua carne para que possamos nos alimentar. Nós ainda nos encontramos num estágio evolutivo ainda muito primitivo. E eu não estou aqui falando de quem come carne, eu também como. Não se pode julgar nem analisar o caráter de alguém por isso. Chico Xavier gostava de bife. Adolfo Hitler era vegetariano, ele não comia carne. Mas não é isso que vai condizer com o caráter. Mas o que nós precisamos compreender é que um dia nós vamos observar os animais como nossos irmãos e vamos chegar a um momento em que nós não precisaremos nos alimentar de carne. Nós já fomos canibais. Nesse momento nós somos canibais. Porque, mas os animais não são nossos semelhantes. São seus olhos que ainda não enxergaram que os animais são nossos irmãos, sim. Quando as pessoas perguntavam ao Chico se ele via a alma nos animais, ele falava que enxergava a alma dos animais e a seiva das plantas. Porque tudo que tem vida quer viver. E aí nós temos muito que agradecer à natureza, nós não podemos depredar a natureza. O preço que vamos pagar é muito alto por isso. E Francisco estava ali construindo a igrejinha e é tão lindo porque chega um daqueles que eram os amigos de Francisco, que eles ficam perplexos porque eles que tinham tudo. Naquela época eles tinham castelos, palácios, ouro e prata, mas eles não queriam sair de perto de Francisco. As pessoas não... Quem se aproximava de Francisco sentia aquele brilho, aquela luz que era do tamanho do mundo. Então elas não queriam sair de perto de Francisco. Então eles chegavam pertinho de Francisco, olha, a Aline está sentindo falta dos seus grilos. É porque eu botei isso aqui, Aline. Mas eles não param, viu? Eles não param aqui fora, mas eu coloquei isso aqui para dar uma amenizada. Então ela lembrou, viu, dos grilos. Então o que acontece? Essas pessoas perdidas, desencontradas, com aquele vazio existencial. E o mundo espiritual nos diz, para muitos que sentem esse vazio na alma, que muitas que se suicidaram em vidas passadas, elas passam a encarnação tendo esse processo complexo. Elas sentem muitas vezes esse vazio na alma e uma inclinação para reincidir no suicídio. Então, ela é como se fosse um processo de resgate expiatório complexo. Ivone do Amaral Pereira era chamada por Chico de guerreira silenciosa, gigante silenciosa, porque ela era baixinha, mas era um espírito do tamanho do mundo. Então, Ivone Pereira não teve esposo, não teve filhos, não teve família. Ela precisou passar por esse processo da solidão para o seu engrandecimento espiritual. Lá em Recordações da Mediunidade, ela vai falar porque ela precisou reencarnar nesse processo de solidão e porque ela trouxe esse best-seller, Memórias de um Suicida, que Emmanuel disse para ela que seria por 50 anos uma das obras mais importantes do movimento espírita. E até hoje é um best-seller espírita, Memórias de um Suicida, extremamente atual. Mas Ivone foi uma suicida. Então Ivone trouxe como compromisso essa solidão. Então ela arrastou isso a encarnação inteira. Só quem preenchia a solidão da sua vida era o Evangelho de Jesus. E às vezes, meus irmãos, Dulce Oliveira, boa noite, amados irmãos em Cristo. Boa noite, Dulce. Muitas vezes em nossas vidas nós sentimos essa solidão.
E essa solidão que você diz assim, meu Deus, eu conheço pessoas que falaram para mim, eu já usei droga, eu já bebi, eu já fumei, eu já fui para festa, eu já viajei, eu já fui para isso, já fui para aquilo, já fiz mil coisas, coisas que eu nem posso falar aqui. Mas eu não consegui preencher esse vazio. Porque esse vazio, eu vou dizer aqui a você, existem coisas na vida que não tem preço. Semelhante àquele comercial de Mastercard que nós falamos no início. Bola com Mastercard, R$ 20. Sorriso da criança ao receber a bola, não tem preço. Então aquele cartão, nem aquele cartão compra. Então existem coisas na vida que não tem preço. E esse preenchimento interior, ele é possível desde que nós possamos permitir que o Evangelho envolva nossas vidas. Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília, ela conta a história de uma mãe que havia perdido o filho pelas portas do suicídio. Ela havia perdido o filho pelas portas do suicídio. E a nossa mensagem é que na noite de hoje, pessoas que estão passando por dificuldade, por solidão, com inclinação ao suicídio, por diversos fatores. Porque, olha, existem pessoas que sofrem muito. Nós não estamos aqui para julgar o sofrimento das pessoas, porque nós ainda estamos numa condição de sermos muito desrespeitosos. Nós não aprendemos a conviver com a diversidade. Nós esperamos que tudo seja ainda semelhante ao que nós acreditamos que deve ser. É como um filme preto e branco. Nós ainda não permitimos que o colorido preenchesse nossa vida. Então, às vezes, nós julgamos as pessoas pela sua condição econômica, pela sua condição social, pela sua cor de pele, pela sua condição sexual e por inúmeros processos, e nós não temos o direito de fazer isso. Cada um de nós é criado por Deus. E falar que alguém nasceu de uma forma que não deveria é acreditar que Deus errou. A natureza não erra. Deus não erra. Cada um de nós reencarna como precisa reencarnar. A todos nós cabe respeitar. Respeitar, compreender, colaborar. Quantas pessoas estão perdendo a vida e o sentido da vida porque elas não conseguem ser elas mesmas, porque elas não conseguem se sentir respeitadas. E nós precisamos aprender com Francisco, quando ele nos disse, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E quando Francisco estava construindo aquela igrejinha, no filme tem uma cena que passa despercebida por muita gente. Rosângela me lembrou dessa cena, que aquela menininha que não tinha braço e não tinha perna, para muitos ela não serviria para nada ali naquele espaço. Para muitos ela não serviria para nada, porque ela não tinha braços, ela não tinha pernas, ela podia fazer o quê para ajudar Francisco na construção da igreja? Mas Francisco, para que ela se sentisse útil, ele olhava para ela e ele perguntava para ela. E ela respondia com um olhar, aonde ele deveria colocar a pedra. Então Francisco olhava para ela, ela fazia um gesto com um olhar, como quem dizia, coloca ali. E ali ele ia e colocava a pedra. Então você vai percebendo a grandeza espiritual. Boa noite, Isabel, que está chegando também. A grandeza, Sóstenes, a grandeza espiritual, não é, de um espírito dessa envergadura. Nós só conhecemos, no século XX, um outro espírito, um outro Francisco, que se aproximava desse Francisco. Se aproximava. Que foi o nosso Francisco Cândido Xavier. Um espírito que escolheu a data para desencarnar. Vocês imaginam isso? Escolher a data para desencarnar. O Chico escolheu, ele sempre pedia que se nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava, se nosso Senhor Jesus Cristo permitir, eu gostaria de partir, de deixar esse corpo físico num dia de muita felicidade para a nação brasileira. E no Brasil, o dia em que une as pessoas não é o dia da política. O dia que une as pessoas não é política, é futebol. Então, no Brasil da Copa do Mundo, no dia do jogo da seleção brasileira, em 2002, o Chico desencarna, no dia que o Brasil é campeão do mundo. Você imagina como é complexo esse processo? É complexo. Que espírito foi esse que esteve entre nós? Que pediu a Jesus e foi concedido para ele.
Se alguém me contasse isso, não tivesse o registro, talvez eu nem acreditasse. Mas o Chico disse, tem vídeos gravados. Se Nosso Senhor Jesus Cristo permitir, eu quero partir num dia de muita alegria. E que alegria maior para o brasileiro do que Copa do Mundo, ganhando Copa do Mundo? Imagina que o Brasil ganhou em 2002 para a Alemanha. 2-0. E esse jogo, se não me engano, foi na Coreia. Era uma Copa que era Coreia e Japão. E esse jogo foi na Coreia, não sei se foi no Japão. Mas o Brasil ganhou de 2-0 dos alemães. Eu imagino na espiritualidade. Os espíritos combinando com os alemães. Olha, o Brasil tem que ser campeão do mundo hoje. Precisa ser campeão do mundo hoje, porque o Chico precisa desencarnar e ele merece que esse desejo seja atendido, sim. Porque o Chico não viveu para o Chico. O Chico viveu para todos nós, semelhante ao Francisco de Assis. Francisco de Assis não viveu para ele, viveu para todos nós. Então, Chico Xavier também, toda a sua encarnação foi para psicografia, para as mensagens consoladoras, para o livro, para o evangelho, para os momentos com as pessoas necessitadas. O Chico, até seus últimos momentos, ele serviu, foi um servidor do evangelho. E aí a seleção brasileira ganhou da Alemanha e eu tenho certeza que lá no mundo espiritual os alemães disseram, mas a gente quer isso de volta, com juros e correção. E aí nós sabemos o que aconteceu aqui na Copa do Mundo. Mas foi bem pago. Foi bem pago porque o Chico Xavier, nós não temos a noção desse espírito que chegou aqui e viveu entre nós. Viveu entre nós, que quem quiser acompanhar, acompanhe, no Fantástico. Quando ele estava internado no hospital, a câmera registrou um facho de luz passando ao lado de onde estava o Chico. A Mônica está dando boa noite, Mônica. Boa noite, Isabel. O George está falando aqui, ó, independente do acordo espiritual, o Brasil jogava muita bola. Olha, eu acredito, viu, George? E é isso aí. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o Chico, esse é mais um Francisco. São muitos os Franciscos na espiritualidade, mas esses Franciscos, o Francisco de Assis, o Franciscano Xavier, o Papa Francisco, que tem uma história, que o nome dele é Bergoglio, né? Mas quando ele estava no conclave, que ele estava para vencer o conclave, né? Ele não esperava vencer o conclave, ele não esperava. Mas na hora que ele vence o conclave, ele não sabia o que fazer. Ele precisava escolher um pseudônimo. Seria o nome que ele iria levar para o resto da vida. E aí alguém chegou perto dele, que foi um cardeal brasileiro, se não me engano foi Dom Cláudio Rumes, e disse para ele, Bergoglio, não esqueça dos pobres. Então ele pensou, pobres, Francisco. E não, essa inspiração não foi à toa. No momento da transição planetária que nós estamos vivendo, a coordenação desse processo é de Francisco. Dr. Bezerra de Menezes é o espírito que coordena esse processo na América Latina. Francisco de Assis, a serviço de Jesus, no planeta. Então, nós ficamos muito felizes em saber o quanto nós somos abraçados. E aí, o Papa Francisco é aquele homem que, quando ele fala, ele também transmite essa energia. E o Divaldo Franco foi convidado para ir ao Vaticano para um evento interreligioso. E um dia ele conta, Divaldo, que Joana de Ângeles, conversando com ele, falou assim, que vários espíritos estavam reencarnando nesse planeta com o objetivo de ajudar o planeta no seu processo evolutivo. E aí o Divaldo foi para o Vaticano, chegou no Vaticano, teve o evento interreligioso com o Papa Francisco, e ao final todos cumprimentaram o Papa. E quando o Divaldo cumprimenta o Papa fica segurando a mão de Divaldo. E aí o Divaldo querendo soltar a mão do Papa para poder dar a vez a outra pessoa, que tinha uma fila de pessoas para cumprimentar o Papa, mas ele insistia em segurar. E aí depois que o Divaldo consegue se afastar um pouquinho e agradecer ao Papa pela oportunidade de estar aqui com ele, sentir a energia amorosa dele, Joana surge diante de Divaldo e diz a ele, olha, esse é um dos 200 que reencarnou para ajudar no progresso espiritual do planeta. Então nós estamos muito bem amparados. Mas a maioria dos espíritos que reencarnaram nesse planeta, como nós,
ainda somos espíritos muito difíceis, com muitas complicações. E aí muitos irmãos chegam para nós e perguntam: por que Brasil, coração do mundo? Pátria do Evangelho. Mais uma vez eu vou recorrer ao nosso Chico. Chico bem velhinho. Ele dá uma entrevista numa casa espírita, está no YouTube essa entrevista. E perguntam a ele: por que Brasil, coração do mundo, Chico? Porque isso aqui está perdido, né? Se você olhar com os olhos materiais, você vai dizer: esse país está perdido. Mas aí o Chico bem velhinho disse: olha, coração do mundo é porque o Brasil recebe tudo e todos. Coração de mãe fecha as portas? Dizem que coração de mãe nunca fecha as portas. Sempre se encontra de portas abertas. É isso aí, Betânia. Então, coração de mãe está sempre de portas abertas. Então, por que o Brasil é coração do mundo? Porque aqui chegaram os espíritos mais difíceis, semelhante a nós. Você se conhece? Olha, eu estou falando com você. Se você pudesse conviver com você, você ia ver que é difícil, não é fácil conviver com você. Todos nós somos difíceis. E aí o Chico falou que nós estávamos nas zonas inferiores. E Ismael, nas zonas inferiores, chega e vem nos retirar desses processos complexos, nos convidando a reencarnar nessa pátria. Ismael, esse espírito iluminado, esse espírito abençoado, que é coordenador dos trabalhos espirituais do nosso país. E ele chega e nos convida para reencarnar aqui, na pátria do Evangelho. Então o Chico falou: olha, o Brasil já é coração do mundo, porque recebeu os espíritos mais difíceis. Mas pátria do Evangelho ainda é uma construção que precisa ser feita. E como é essa construção? Se você lembrar do Evangelho de Jesus, você vai ver que tem uma parábola chamada parábola do joio e do trigo. E é essa parábola que se aplica a nós. Por quê? Porque alguém, conta-nos Jesus, um lavrador, ele plantou o joio. Mas à noite, diz Jesus, veio o inimigo e semeou o lavrador plantou o trigo. Eu troquei. O lavrador plantou o trigo. Mas à noite veio, aqui, ó, porque minha mãe não botou meu nome de Francisca. Muito bem, Norma. Você é aniversariante, é minha amiga. Que maravilha! Por que minha mãe não botou meu nome de Francisca? Mas você é uma franciscana. Você é uma franciscana de coração. Então, à noite veio o inimigo e semeou o joio no trigo. Então, conta-nos Jesus que os trabalhadores perguntaram ao dono da terra: vamos retirar o joio? Ele disse: não, deixai o joio crescer com o trigo. E depois que eles crescerem, haverá separação do joio e do trigo. Resumindo para nós somos o joio, nós não somos o trigo. Nós somos o joio, os trigos que estiveram aqui nesse país, que estiveram aqui nesse planeta. Olha os trigos: Francisco de Assis, Franciscano Xavier, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, o Buda, Maomé, Martin Luther King, para trazer para o tempo atual, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. E aí, se eu fosse falar Eurípides Bazanufo, Carbachutel, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, e para mostrar que às vezes nós espíritas temos memória curta, e não lembramos, eu vou citar aqui alguns nomes que eu tenho certeza que muitos aqui ainda não conhecem. Eu acredito que Dona Cecília e o Claudivan vão lembrar, mas muitos não vão lembrar porque não há uma divulgação. Por exemplo, Zilda Gama, Carlos Embaçaí, Deolinda Amorim, Herculano Pires, esses espíritos iluminados que estiveram entre nós, em nosso meio, e que eles nos trouxeram com a solidez da sua proposta de evangelho, essa mensagem que ilumina nossas almas, é um farol em nossas vidas, apesar de nós ainda não aprendermos a enxergar no seu mais amplo aspecto a mensagem do evangelho. Então nós somos o joio no meio desse trigo. Qual é a proposta de Jesus na mensagem? É que o joio se transforme em trigo. O joio, preste atenção no que eu vou falar, o joio precisa se transformar no trigo. Essa é a proposta do Evangelho. Por isso que nós crescemos com eles. Nós precisamos crescer com aqueles que causam dor, que causam sofrimento, com aqueles que matam os animais inocentes,
por maldade, pelo prazer que eles sentem no momento que estão sacrificando um animal. É complicado. E às vezes no momento que estão sacrificando um ser humano. Estão tirando a vida de um ser humano, de um animal, seja lá o que for. E aí é a oportunidade que o Evangelho tem de transformar essas vidas. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é lindo e nos diz caridade para com os criminosos. É o convite de Jesus em nossas vidas. Então nós já fomos criminosos, nós já fizemos tudo isso. Alguns de nós, mais recentes, até fizemos isso. Mas aí vem a mensagem de Jesus: deixai o joio crescer com o trigo. Mas prestem atenção. É chegado o momento em que é preciso separar o joio do trigo. Aí se você não conseguiu se transformar, não conseguiu se renovar, não conseguiu permitir que o Evangelho envolvesse sua vida, então é chegado o momento de afastar o joio do trigo. Então muitos espíritos, nessa altura do campeonato, não vão mais poder reencarnar aqui nesse planeta, nesse processo de transição. Vão reencarnar em planetas mais atrasados. Semelhante ao que aconteceu aqui na formação das civilizações que aqui chegaram, que aqui aportaram com mais inteligência, como os maias, os astecas, os incas, os egípcios, civilizações de espíritos que não puderam mais se reencarnar nos seus planetas de origem, como os próprios hebreus que aqui chegaram, como o rei Davi, e como tantos outros espíritos que aqui aportaram nesse planeta, que vieram de outros orbes, mas que eles não podiam mais encarnar lá. Ah, José, não é o mundo que vai acabar? E eu falo isso porque nem sempre nós falamos para espíritas. Nós falamos para todos e para todas. Falamos para espírita, católico, evangélicos, protestantes, seja lá quem for. São nossos irmãos e irmãs, ateus, agnósticos, sejam lá as pessoas que forem, são nossos irmãos e irmãs e nós precisamos abraçar. Francisco de Assis, o sol de Assis. E as pessoas falam que é o sol de Assis porque muita gente que vai ao Vaticano diz assim, a minha fé, quando eu cheguei no Vaticano, minha fé se esvaiu. Porque é só dinheiro. Nem real é aceito, é euro e dólar. Para acender uma vela você paga euro. Então, muitos ficam tristes quando vão ao Vaticano. O Papa Francisco tem lutado muito para reverter esse processo, mas ele está sofrendo uma perseguição incessante dos membros internos da igreja, que nós não vamos aqui detalhar, porque isso aí é uma questão peculiar. Nós oramos e pedimos para que ele seja inspirado e iluminado como essa liderança espiritual dos nossos irmãos católicos e também do planeta. Mas o que é que nós falamos? Quando as pessoas saem do Vaticano, que vão para Assis, a fé se renova. Porque eles chegam lá naquela simplicidade, no pobrezinho de Assis, olha, pobrezinho fisicamente, materialmente, mas riquíssimo espiritualmente. Quem aqui não lembra de uma parábola do Evangelho de Jesus, que é a parábola do festim de núpcias? E você vai perceber que num dado momento na parábola, Jesus, ele conta que o dono daquelas núpcias percebe que alguém estava ali e não estava com o traje nupcial. Isso aí é um sentido perispiritual. Por quê? Porque o traje nupcial, para o espírito desencarnado habitar determinadas colônias na espiritualidade, é necessário que o seu espírito esteja preparado através do sentimento do amor, da compaixão, do perdão, e aí ele pode habitar essas zonas espirituais mais elevadas. A veste nupcial é a condição do perispírito para habitar essas colônias espirituais. Você vai perceber isso quem assistiu o filme Nosso Lar ou leu o livro, que o espírito iluminado do livro era a mãe de André Luiz, que ela pôde ir ao encontro de André Luiz, mas André Luiz não pôde ir até o encontro dela. Por que ele não podia ir até o encontro dela? Porque o seu perispírito ele não tinha o suporte para estar ali. E os espíritos fazem uma comparação grosseira. Se nós pudéssemos aportar numa colônia da qual nós não temos condição ainda de nos encontrarmos, era como se nós não pudéssemos respirar. É como se nós estivéssemos embaixo d'água. É impossível que um espírito, numa condição em que não comporte se fazer presente nessas colônias, ali chegue, a não ser
que nessas colônias existe algum acessório especial para permitir que ele chegue lá. Então André Luiz não foi até a colônia, mas a mãe de André Luiz foi até ele, porque espíritos de alta envergadura podem se encontrar aonde quer que eles queiram. A matéria, a mesma matéria perispiritual, não é obstáculo para ela. Então ela foi ao encontro de André Luiz. E Jesus fala isso quando ele conta na parábola do festim de núpcias, que ele diz assim, o que é que faz essa pessoa aqui sem a veste nupcial? Ou seja, sem a veste perispiritual que reveste o espírito, que reveste a alma. Não é a veste do corpo, é a veste específica para o evento, para o local, para a colônia. O Evangelho de Jesus, ele nos traz muitas mensagens subentendidas, que sem o auxílio do Espiritismo nós não compreenderíamos. Eu não sei se eu falei aqui para vocês em uma live, mas eu acho que a Claudeci, ela estava acompanhando essa live que eu falei para uma outra casa espírita, e existe uma passagem em Mateus que diz assim, de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista. Um abraço, Ivonete. Um abraço, a mensagem. Muito obrigado pela mensagem. E aí, de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa passagem é complexa. É complexa porque você vai pensar, como é homens que não nascem de mulher? É uma mensagem crística. Porque Jesus está falando assim, de todos os homens nascidos de mulher, ou seja, de todos os espíritos que ainda precisam da reencarnação. Como todos nós precisamos da reencarnação que nos encontramos aqui. Mas existem espíritos que não precisam mais se reencarnar. Mas eles encarnam porque eles desejam nos ajudar. Mas eles não precisariam, eles não são obrigados, nós somos obrigados. Nós não podemos ascender sem a reencarnação. Nós não podemos chegar à faculdade sem passar pelos processos seletivos que nos encaminham para a faculdade. No mundo espiritual, nós precisamos passar processos de reencarnação para a ascensão espiritual. Então, quando Jesus diz, de todos os homens nascidos de mulher, de todos os espíritos que precisam reencarnar, nenhum foi maior que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, mas o menor daqueles que não precisam reencarnar é maior do que ele. Porque João Batista era o espírito mais alta envergadura na época dos que precisam reencarnar. De todos os homens nascidos de mulher. Entre os espíritos que não precisam reencarnar, ele era o menor de todos. Então, muitos que encarnaram entre nós, assim o fizeram, a convite de Jesus, a convite do Evangelho, para nos trazer mensagens de vida que estão escritas no livro das suas próprias vidas, como Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis é desses espíritos que não precisava mais encarnar entre nós. Mas, naquele momento em que a igreja passava por uma crise terrível, com Inquisição, Guerra Santa, Cruzada, um monte de coisas, vem Francisco de Assis para impedir que a igreja entre num processo complexo de dificuldade. A igreja não entendeu, mas o Papa da época, que o observou, aquele grupo de mendigos que estava chegando ali maltratado, esfarrapado, com vestes surradas, criticado por todos. Mas em dado momento o Papa lembra do sonho que ele teve, em que um mendigo segurava a igreja. E ele olha para Francisco e diz, é ele. Ele é o mendigo que segurava a igreja no meu sonho. Então, Francisco de Assis veio antes do Consolador Prometido, porque ainda não era a hora do Consolador Prometido. Joana d'Arc chegou para impedir que a França perdesse a sua cultura, a sua história, o seu conteúdo. Joana d'Arc chegou para impedir que a Inglaterra dominadora exterminasse a cultura francesa, que era tão importante para o surgimento do Consolador Prometido na Europa no momento que fosse chegado. E aí vem Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma mulher que consegue fazer uma liderança e impedir e vencer uma guerra, e superando a tudo e a todos. E depois ela foi para a Inquisição Católica. Então vocês imaginam que se qualquer um de nós aqui fosse para uma situação de uma luta, de uma dificuldade, nós escolheríamos, geralmente, um homem. Eu vou escolher uma liderança X, uma liderança Y,
o mundo espiritual escolheu uma jovem, uma jovem. Parece que nós estamos vendo como é a atualidade da mensagem de Deus para nós. Escolheu uma jovem pastora que ouvia vozes. E às vezes as ovelhas comiam um mato que envenenava, as vozes falavam de um mato que curava. Às vezes as vozes chegavam para ela e pediam para que ela se escondesse de ladrões que se aproximavam. Quando ela perdia uma ovelha, as vozes falavam onde a ovelha estava. Então as vozes foram a liderança dela para a libertação da França do jugo inglês. E aí surgiria mais à frente aquilo que nos traria as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade através da Revolução Francesa. E aí você vê, depois de Joana d'Arc, depois da Revolução Francesa, chega o advento do Consolador Prometido. Por que na França? Porque todos os países da Europa eram extremamente intolerantes. E vocês lembrem que os livros espíritas foram queimados em Barcelona, no Alto de Fé. Imagina se o espiritismo surgisse lá, Kardec não iria sobreviver. Então, o mundo espiritual, ninguém imagine que o espiritismo foi planejado naquela década ou naquele século, não. O espiritismo foi planejado antes de Jesus chegar a esse mundo. Por isso que quando Jesus fala, está lá em João Evangelista, capítulo 14, eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro Consolador, um Consolador que poderá lhe falar as coisas que não poderei falar nesse momento, porque vocês não compreenderiam. Então esse Consolador chega, não sobre os ombros de um homem agora, ou de uma mulher, mas sobre os ombros da espiritualidade. Porque disse Jesus, no dia que os meus discípulos se calarem, até as pedras falariam. Porque as pedras simbolizavam os túmulos, as lápides, onde se encontravam os mortos. Então, simbolicamente, quando Jesus diz, até as pedras falariam, até os mortos irão falar. E aí nós vamos encontrar a mensagem do Paracleto, do Consolador Prometido que chega nas nossas vidas. E o que é que nós estamos fazendo com essa mensagem? Aí alguém chega para mim e diz assim, mas o Covid assustou. Olha, o Covid é um convite ao seu recolhimento interior, a sua reflexão de que nós não somos nada sem Jesus em nossas vidas. O Covid vem até nossas vidas para mexer com todos nós. Mas muita gente está desencarnando com o Covid, tá? E nós aqui emitimos as nossas preces, nós aqui emitimos a nossa solidariedade para todos aqueles que estão desencarnados. São muitos. Mas isso é um processo da natureza. É um processo necessário para a nossa condição em que nos encontramos hoje. Depois de 2000 anos de Jesus, nós ainda estamos tão egoístas, tão vaidosos, tão ambiciosos. Parece até que nós vamos levar dinheiro no caixão. Tem pessoas que querem enganar as pessoas a todo custo, né? Aproveitar o momento da pandemia para desviar recursos da saúde, para desviar recursos da educação. Eu não quero aqui entrar nesse mérito, mas nós precisamos compreender que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, nós vamos colher. Mas Josué, tem gente que faz o mal e não está colhendo. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Não se preocupe com isso. Se preocupe em trabalhar e servir. Chico Xavier sempre falava, porque chegava alguém para ele e dizia, mas Chico, tem gente que tudo que faz dá errado. E tem gente que é mal e as coisas que faz dá certo. E o Chico respondia, meu filho, na vida existem aqueles que estão colhendo hoje. Agradeça a Deus se você está colhendo hoje. Mas existem aqueles que ainda vão colher amanhã. Aí você precisa entender. E você vai entender a mensagem que eu vou falar agora. É melhor você colher agora. É melhor você colher agora e aprender enquanto você pode. Porque muitos irão colher no momento, no último segundo das suas existências. Quando vão precisar passar por um processo mais complicado de aprendizagem espiritual. Por isso dizia Emmanuel, é uma mensagem de Emmanuel, todos aqueles que estão caindo estão sorrindo. Estão sorrindo porque eles estão achando que estão levando vantagem, mas eles estão caindo. Aquela pessoa que está desviando o recurso público, aqueles que estão desmatando o Pantanal, aqueles que estão matando aqueles animaizinhos, os animais sofrendo, as onças com as patas queimadas, a natureza chorando. E depois de toda essa devastação, de todas essas queimadas,
ainda se pergunta como vão ficar os animais que sobreviverem para retornar a uma natureza desgastada. Tudo isso para fazer pasto, para ganhar dinheiro, para colocar os bois ali. Como se eles fossem enriquecer com isso. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço muito alto. E aí o que é que acontece? Todos que estão caindo estão sorrindo. Aqueles que estão queimando, que estão ampliando suas terras, tem terras ali que é do tamanho de uma cidade, quase de um estado, de grileiros. E aí eles estão achando que eles estão sorrindo porque estão achando que estão ganhando. Mas eles amanhã é que vão perceber os erros que cometeram e vão começar a chorar. Porque é necessário que surja o escândalo. Mas ai daquele de onde vem o escândalo. O evangelho de Jesus é claro. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos. A nossa perspectiva aqui não é de julgar os nossos irmãos que estão queimando, que estão depredando. A nossa perspectiva é da divulgação do evangelho. Porque esses que estão queimando, que estão depredando hoje, talvez muitos de nós fizemos parte desse processo e colaboramos também. Hoje, a nossa proposta é a proposta da vida. Francisco de Assis representa a simbologia da natureza em nossas vidas. É o convite que ele nos faz para a preservação da natureza, como preservação de nossas próprias vidas. E por que nós ainda não chegamos ao coração dessas pessoas? Porque o evangelho que emana de nossos corações ainda não se transformou em pátria do evangelho. Brasil, coração do mundo, coração do mundo. Nós estamos aqui. Nós recebemos a oportunidade de reencarnar aqui. Mas pátria do evangelho é construção. E nós precisamos chegar até essas pessoas. Por isso que quando você vai esmiuçando o evangelho de Jesus, você vai percebendo como é o encaixe da natureza, como é que funciona o projeto das perspectivas de vida. Eu estou sem um horário aqui. Se alguém puder me falar quando faltar... minha esposa está dizendo, são 5 minutos? Pelo relógio. Se alguém puder me ajudar aqui no horário, pode falar quando estiver faltando 2 minutos, tá bom? 2 minutos. E aí o que é que acontece? O nosso convite na noite de hoje, para você que acha que a estrada da sua vida chegou a um caminho sem saída, é a frase de Meimei. Deus cria estradas onde o mundo não vê caminhos. Talvez você não veja os caminhos, mas nesse momento Deus está trabalhando em estradas na sua vida, de transformação, de preenchimento da alma, mas nós precisamos aprender a trabalhar esses conhecimentos em nossos corações. O nosso sentimento é a base e a referência desse evangelho. Alguém está me dizendo aqui, ainda são 19h30. Não, Michele. Inês Cristo. Oi, Inês, muito obrigado pela mensagem. Muito obrigado também a Aline. Eu gostaria de agradecer tanto a todos, porque eu estou com tanta saudade de vocês. Mas eu tenho certeza que brevemente nós vamos nos reencontrar com segurança. Meu irmão Mário, ele está dando um ok aqui. Brevemente nós vamos nos reencontrar com segurança. Nós estamos agora praticando o distanciamento social, mas não o distanciamento espiritual. Distanciamento espiritual jamais. O nosso envolvimento espiritual é essa mensagem desse envolvimento espiritual que deve nos confortar nesse momento. Não se intimide com o Covid. O Covid é um vírus inteligente, guiado por forças inteligentes da vida. Existe uma ordem dentro da desordem. Obrigado, Michele. Obrigado pela mensagem. Existe uma ordem dentro da desordem. E o coordenador de todo esse processo é Jesus em nossas vidas. Esse vírus vai levar quem tiver que partir. Seja bom, seja mal. Os bons estão sendo muito preparados para retornar um dia, para começar a sua tarefa, para nos colaborar, nos ajudar, nos assistir, para nos esperar quando chegar nosso momento, porque o nosso momento vai chegar em alguma hora em nossas vidas. Mas aqueles que precisarem ficar, eles vão ficar. Eu não estou pedindo para você arriscar sua vida e falar assim, olha, eu só vou na hora que é para partir, não. Você é convidado a se resguardar, a se cuidar e a cuidar daqueles que convivem com você.
Mas você precisa ter a convicção de que se você está trabalhando a serviço do Evangelho, você não precisa temer a nada nem a ninguém. Só os lobos caem em armadilhas de lobos, nos disse o apóstolo Paulo. O Evangelho de Jesus é a referência que norteia nossos caminhos, é a luz, é a bússola. E nós não precisamos nos intimidar, nos inquietar, que possamos com destemor divulgar esse evangelho para todos, para todas, sem limitações. Olha, nós não vamos olhar para o nosso irmão e enxergar o seu pensamento político, o seu pensamento ideológico, a sua condição sexual, a sua cor de pele, a sua condição social, a sua condição econômica, o sobrenome da sua família, a sua condição profissional. São nossos irmãos, são nossas irmãs. Que as bênçãos de Jesus nos abençoe sempre. Um grande abraço a todos que fazem essa casa maravilhosa, onde nós aqui na noite de hoje sentimos a presença dos espíritos amigos, trabalhadores incessantes e incansáveis, que se fizeram presentes em nossas casas. Isso mesmo. Toda vez que você participa de uma live ao vivo, e a live já é ao vivo, né, gente? Toda vez que você participa de um vídeo ao vivo, a espiritualidade se faz presente nas suas casas, nas nossas casas. Eu vou só finalizar para concluir. Eu vou finalizar contando que um dia eu estava sentindo uma dor muito forte na minha perna direita. E Rosângela me chamou para ouvir Yasmin Madeira. Yasmin Madeira tem uma mensagem muito linda. Eu gosto muito de Yasmin, o trabalho de Yasmin é um trabalho lindíssimo. Yasmin hoje de Portugal, ela está fazendo as lives que chegam até nós pela Rede Amiga Espírita, é uma coisa linda. E vocês acreditam que eu já vinha há 2 dias com essa dor na perna, uma dor cansada. E na live da Yasmin, através da prece, eu senti um alívio, não senti mais dor na perna. Eu percebi que era um processo espiritual. Então, eu quero dizer a vocês que nós não precisamos temer a nada, porque Jesus é a referência de nossas vidas. Eu vou agradecer a todos. E para agradecer a todos, eu agradeço a Dona Ceci, a seu Claudivan. Agradeço a eles pela oportunidade de estarmos aqui, por ter conhecido todos vocês. Isso foi um presente que Mastercard compra isso ou aquilo, mas o presente de conhecer vocês não tem preço. Que Jesus abençoe a todos nessa noite maravilhosa. Que Francisco de Assis se faça presente na vida de cada um de nós com a sua simplicidade e com a sua mensagem de Jesus. Vamos fazer agora a nossa prece para encerrarmos a nossa live da noite de hoje com muita felicidade. Claudeci está mandando aqui a mensagem, sinto-se todos abraçados. Nós já estamos sentindo, minha irmã. Vamos fechar nossos olhos, aqueles que não precisam fechar os olhos. Mas você fica à vontade para fazer a prece do jeito que você achar melhor. Mas vamos mentalizar nossas casas, nossas famílias, nossos amigos e aqueles que se dizem nossos inimigos principalmente. Porque é esse o ensinamento do Evangelho em nossas vidas. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade, a felicidade de nos encontrarmos aqui através da tecnologia que tem nos aproximado tanto. Pelas tuas bênçãos, pelo teu amor infinito em nossas vidas e nossos corações, te agradecemos. Te agradecemos pela mensagem do Evangelho, te agradecemos por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, por tantos Franciscos que são Franciscos da Silva, Franciscos que não conhecemos, por nossas Marias, por todos aqueles que simbolizam o Evangelho em nossas vidas e em nossos corações. Muita paz para todos e que Jesus nos ilumine sempre. Um grande abraço.